Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. Esse é o programa Bem-Estar, um espaço onde a gente conversa de forma leve, descontraída, sobre saúde, nutrição, qualidade de vida e, claro, bem-estar. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, mas que muitas vezes passa despercebido, que é a saúde dos nossos rins. Para essa conversa, eu recebo aqui um convidado muito especial, o Dr. Ariel. Dr. Ariel, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Dr. Ariel, gente, ele é formado em medicina pela UFMG em 2007, também tem especialização em nefrologia pelo Hospital Universitário Ciências Médicas em 2015 e tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia desde 2017. Ele também atuou em clínicas de diálise e também no Hospital Mater Dei por mais de 10 anos e desde 2016 se dedica ao atendimento em consultório. Ele é natural de Bambuí, aqui em Minas Gerais, é católico, é filho do seu José Antônio e da dona Rejane e é pai do Pedro, da Maria Luísa e é casado com a Débora, certeza que eles estão vendo aqui o programa. Seja muito bem-vindo, doutor Ariel, obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para a gente bater um papo bem legal sobre a saúde renal. Perfeito. Para começar, então, do básico, doutor Ariel, eu queria ajudar quem está em casa e está pensando, né, o que são essas doenças renais, o que acontece, quais são as relações que o nosso rim traz para a nossa saúde. Então, quando a gente fala em rins, exatamente o que são os rins e qual que é a importância deles para o nosso corpo? Bom, Natália, os rins são basicamente os filtros do nosso corpo. A gente tem 2 rins, né? Às vezes tem algumas pessoas que têm um só, mas na grande maioria das pessoas nós temos 2 rins. E além dessa função de filtros do nosso corpo, eles também têm outras funções que às vezes as pessoas não conhecem. Eles são responsáveis por regular o metabolismo ácido básico do nosso sangue, por regular os eletrólitos do nosso sangue, como sódio, potássio. Eles produzem alguns hormônios que são importantes para o controle da pressão, controle da anemia e além disso, eles também ajudam no metabolismo dos nossos ossos. Então, os rins são órgãos muito complexos, né? A função principal deles é a função de filtro, mas também existem essas outras funções. Ou seja, não é só aquilo que a gente imagina, né? Não. Geralmente o pessoal fala só assim, é o filtro do nosso corpo, mas tem muito mais por trás, né? Essa é a função principal, mais conhecida, mas quando a pessoa tem a doença renal, que nós vamos falar, às vezes dá problema nessas outras coisas também. E às vezes a gente não está nem ligando isso com o rim, né? Sabendo, né? Perfeito. E aí, quando a gente entra nesse tema principal mesmo, surge uma dúvida muito comum, que é a doença renal, né? Então, quando a gente fala de doença renal, a gente está falando de uma única doença ou existem vários tipos, várias possibilidades dessa doença acometer o indivíduo? Existem várias doenças renais, mas muitas delas, a maioria, né, caminha para doença renal crônica. A doença renal crônica é quando os rins não estão cumprindo o papel deles adequadamente, ou seja, eles não estão filtrando bem o sangue e as outras consequências. A doença renal crônica acaba sendo um desfecho de outras doenças do rim, é isso? Exatamente. A doença renal crônica é hoje muito prevalente no mundo todo, né? Aqui no Brasil também não é diferente. Cerca de 1/10 da população, então 10% das pessoas, tem algum grau de doença renal crônica e boa parte nem sabe que tem, porque a doença renal crônica é, na maioria das vezes, silenciosa. E a consequência mais grave da doença renal crônica, que a gente chama de DRC, a gente faz essa sigla, né? Acaba sendo a necessidade de diálise ou de transplante renal. Que é quando chega já num nível mais grave da doença, né? Ótimo, doutor Ariel. E pensando na realidade da população de hoje,
Você disse aí que cerca de 10%, né, da população tem algum nível de doença renal crônica. Eu pelo menos acredito que é um número elevado, né? Um número que assusta um pouquinho. E aí, acho que o principal que a gente quer saber aí em casa é quais são as principais causas das doenças renais, para a gente pensar no que está acontecendo para o rim chegar, então, nesse estágio. As principais doenças que levam à doença renal crônica, a DRC, são a hipertensão e o diabetes. Que estão espalhadas aí na população, né? Que são duas doenças muito comuns, principalmente com os hábitos de vida que hoje a gente tem, com o envelhecimento populacional também, a prevalência de diabetes e hipertensão aumenta muito. Então essas são as duas principais causas. Existem outras doenças que também levam à doença renal crônica. Em terceiro lugar, a gente pode citar as glomerulonefrites, que são doenças geralmente autoimunes, né, que são mais conhecidas como nefrites, e algumas doenças genéticas também, como doença renal policística, mas principalmente a hipertensão e o diabetes são as principais causas. Essas outras doenças que o doutor citou é mais difícil da gente evitar, né? Elas vão ter um fator genético, é importante. Mas assusta muito saber que as principais causas são a hipertensão e o diabetes, que são doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida e, portanto, que poderiam ser evitáveis para grande parte da população, né? Sim. Por isso que um dos enfoques hoje, né, da nefrologia de uma forma geral é a prevenção, para evitar que as pessoas cheguem a ter uma DRC mais avançada. Perfeito, doutor Ariel. E existe uma grande preocupação também em relação ao diagnóstico, né? Você disse que é uma doença silenciosa. Existe algum sinal, alguma coisa que quem está lá em casa pode ficar mais atento para tentar identificar e fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível? O diagnóstico precoce, ele é feito principalmente através de alguns exames bem simples. Um exame de sangue, que é a creatinina, que deve fazer parte do check-up de todo mundo, da rotina, né? Da rotina, especialmente quem é hipertenso, quem é diabético, quem já tem uma certa idade, né? Quem tem casos de doenças renais na família, que aí engloba essa questão genética também, né? Um outro exame muito importante é o exame de urina, o exame de urina rotina e também um exame chamado albuminúria, que detecta a presença de uma proteína na urina, né, que é a albumina. Então esses dois exames, né, o exame de urina e a creatinina, que é avaliada no sangue, são exames bem simples, baratos, né, que no serviço público está disponível, nos serviços privados, e que eles detectam precocemente a doença renal. Agora, pensando em sintomas, na maioria das vezes, né, como a gente já comentou, a doença renal crônica é silenciosa. Mas, quando ela já está mais avançada, nos estágios, né, a gente tem inclusive um estadiamento da doença renal crônica em estágios, né? São 5 estágios. E geralmente os sintomas são mais presentes nos estágios mais avançados. E aí são sintomas como inchaço, alterações na urina, a presença de espuma na urina é um sinal importante. A presença de espuma, ela pode indicar a presença de proteína nessa urina? Sim, a presença de espuma na urina pode indicar a presença de proteína e aí indica um problema mais sério, né? E também tem alguns outros sintomas mais gerais, que às vezes a pessoa nem percebe. Por exemplo, cerca de 70% dos pacientes que têm doença renal crônica têm uma queixa de fadiga. E é uma queixa muito comum, né? Que às vezes a gente não vai imaginar que está relacionada aos rins. Outros sintomas também que são mais gerais, por exemplo, dores crônicas são muito prevalentes em quem tem doença renal crônica. Distúrbios do sono, distúrbios relacionados à atividade sexual também, né? Então existem esses sintomas gerais, mas os mais específicos seriam alterações urinárias, alterações até de pressão também, né? Quando os rins não estão funcionando bem, a pressão costuma ficar descontrolada.
E, às vezes, as pessoas acham que os rins doem muito, né? Então, a pessoa acha, eu tô com uma dor nas costas, deve ser meus rins. Os rins, eles doem quando tem alguma pedra, algum cálculo, quando tem alguma infecção mais severa. E dizem que é uma dor? É uma dor muito forte, né? Mas a doença renal crônica em si não causa dor, né? Então, e a maioria das dores nas costas não é dos rins, é da coluna, é São postural, outras causas, né? A dor, a cólica renal é uma dor assim bem típica, né? Uma dor bem aguda e está relacionada na maioria das vezes com pedra nos rins. Entendi. Então, assim, esses sintomas que a gente vai de fato perceber que poderiam ser um indicativo, eles já acontecem numa doença no estágio mais avançado. Então, é realmente importante que a gente fique atento aos exames de rotina para tentar identificar mais precocemente, né? Exatamente. E aí, no início aqui da nossa conversa, o doutor tinha falado que, além dessa função mais conhecida de filtração, o rim tinha algumas outras funções também, né? De metabolizar alguns íons, de uma função também com a anemia, com o ferro. A anemia também pode ser um indicativo de problema de rim ou a gente não vai conseguir associar? A anemia ela é muito comum em pacientes que têm a doença renal crônica mais avançada, nos estágios 4 e 5. E, então, às vezes a anemia pode ser um sinal de doença renal crônica. Ótimo. Então, gente, ficar atento aos exames, não vamos deixar, então, passar, né? Sempre procurar o médico, ter ali o seu médico de referência para poder fazer todos os exames, tá bom? Doutor Ariel, e eu queria saber agora se existe um perfil de pessoas com mais risco de desenvolver a doença renal. O senhor falou dos fatores de risco, falou da hipertensão, do diabetes, questões genéticas. Com essas informações, a gente consegue traçar um perfil de pessoas que estão em risco maior? Bom, quem tem maior risco são essas pessoas que já têm essas doenças, né? Principalmente hipertensão e diabetes. Também as pessoas que têm mais idade, até porque é mais comum também ter hipertensão e diabetes com uma certa idade. Já se acumulam, né? Algumas doenças. E se a pessoa já tem um histórico familiar de doenças renais, de algum parente que já fez hemodiálise, que foi transplantado renal, então também tem que ter uma atenção maior com a saúde renal. Então, além, né, de todo mundo ter que ficar atento ao seu controle médico, é sempre importante quando a gente já sabe que tem um caso na família ou tem hipertensão, diabetes, ficar mais atento ainda. Sim. Certo? Ok. E quando a doença já está instalada, especialmente nesses níveis aí, esses estágios mais avançados que a gente está conversando, muita gente fica em dúvida de entender como ela evoluiu, como ela chegou até um estágio mais avançado. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a progressão da doença renal e se ela vai necessariamente piorar com o tempo, ou seja, todo paciente renal crônico vai ter uma piora progressiva. Bom, então, a partir da creatinina, que é esse exame de sangue que eu falei, a gente faz uma estimativa da taxa de funcionamento renal, que é chamada de taxa de filtração glomerular, que leva em conta o valor da creatinina, o sexo e a idade da pessoa. Aí, de acordo com essa taxa de filtração glomerular, é que a pessoa é encaixada nos estágios. Porque já tem uma perda esperada com a idade. Já tem uma perda esperada com a idade. Aí vai ser feito o cálculo se a perda que você já tem está coerente com a sua idade ou não. E até um certo tempo atrás, né, o tratamento da doença renal crônica ele era meio limitado. O tratamento era basicamente controlar a pressão, controlar o diabetes, evitar remédios que fazem mal para os rins, que a gente ainda não falou, mas, por exemplo, os anti-inflamatórios fazem muito mal para os rins, né? Ter cuidados com a alimentação. Então, até um tempo atrás, era basicamente isso. Mas, de alguns anos para cá, a gente costuma falar que a nefrologia hoje vive anos dourados, porque tem tido um lançamento, um desenvolvimento de novos remédios muito grande. E esses remédios conseguem retardar a progressão da doença renal crônica, conseguem, em estágios mais iniciais, até atingir uma que a gente chama de remissão da doença renal crônica, que é um conceito
novo, né? A partir do ano passado que tem sido falado isso de remissão da doença renal crônica com os novos remédios que hoje, inclusive, já estão disponíveis no Brasil. Alguns já fazem parte até do sistema público de saúde, né, do SUS. E então houve uma mudança de paradigma no tratamento da doença renal crônica. Antes a gente não tinha muitas armas para tratar a doença renal crônica. Hoje a gente tem várias opções e a gente fica muito satisfeito de ver como que os pacientes se seguem direitinho, né, se cuidam, a parte de nutrição também tem bons resultados. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Então, quando o indivíduo trata adequadamente, seja através dos medicamentos, né, que o doutor falou aí, que graças a Deus a gente está evoluindo bastante, seja através da alimentação, o bom tratamento, ele vai fazer então com que esse rim se preserve por mais tempo. Exatamente, principalmente se esse tratamento foi iniciado nos estágios mais precoces. Quando, infelizmente, já está no estágio mais avançado, aí a chance da pessoa ter uma remissão, né, um retardo na progressão, aí é menor. Mas se a doença renal crônica é detectada no início, se a pessoa se trata, se ela tem mudança no estilo de vida, né, a chance de ter bons resultados é cada vez maior. Excelente. Bom, e uma palavra que costuma gerar muito medo é exatamente a insuficiência renal, né? E o que isso significa na prática? Porque é uma palavra que dá medo, né? Insuficiência, não está funcionando o quanto deveria. O que isso significa na prática do paciente? Bom, esse termo insuficiência renal, né? Ele, até hoje a gente nem tem utilizado ele tanto. Anteriormente, a doença renal crônica era conhecida como insuficiência renal crônica, mas hoje em dia houve uma mudança na nomenclatura, né? Mas quando a pessoa tem a DRC mais avançada, no estágio 5, quando os rins estão funcionando geralmente menos de 10%, aí a gente considera uma insuficiência renal mais grave com a necessidade de terapia renal substitutiva. E o que é a terapia renal substitutiva? A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, que é a modalidade de terapia renal substitutiva melhor, que proporciona uma melhor qualidade de vida para a pessoa, proporciona uma maior sobrevida também, né? Mas então a insuficiência renal, hoje em dia a gente está substituindo o termo para doença renal crônica mesmo. Que bom, porque é um termo que assusta. É um termo que assusta. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente também a diferença desses 3 tratamentos, né? O senhor citou hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante de rim. Qual que é a diferença desses 3 tratamentos e quando cada um é indicado? Sim. Então, essas 3 modalidades de terapia renal substitutiva geralmente estão indicadas quando a taxa de funcionamento renal está abaixo de 10% e de acordo com as complicações. Por exemplo, quando a pessoa já está ficando com muito líquido acumulado no corpo, se o potássio fica muito alto, se o sangue da pessoa começa a ficar ácido, uma coisa que a gente chama de acidose, se a pessoa tem muitos sintomas de mal-estar, de própria desnutrição também, né? Então, para a pessoa iniciar o tratamento de diálise, né, ou transplante, a gente considera um conjunto de fatores, né? Mas geralmente é quando os rins estão funcionando menos de 10%. E hoje no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tem mais de 170 mil pessoas que fazem diálise, ou hemodiálise ou diálise peritoneal. Cerca de 95% dos pacientes dialíticos fazem hemodiálise. Então, a hemodiálise é a modalidade de tratamento que o sangue da pessoa passa por uma máquina e essa máquina faz a filtração do sangue. E, ao mesmo tempo, essa máquina também retira o excesso de líquido que está no corpo da pessoa. Então, ela faz o trabalho do rim, faz o trabalho do rim artificialmente. E esse tratamento geralmente é feito 3 vezes por semana. A pessoa faz 3 sessões semanais, cada sessão de mais ou menos 4 horas,
né? Ela vai a algum hospital, alguma clínica de diálise e volta para casa. A diálise peritoneal é feita em casa. É implantado um catéter na barriga da pessoa e através desse catéter é infundido uma solução de diálise, um líquido, né? E esse líquido, através da membrana peritoneal que a gente tem dentro da barriga, acaba fazendo o processo de diálise também, faz o processo de filtração do sangue. E a outra modalidade, que é o transplante renal, a pessoa recebe um rim de uma outra pessoa, né, feita uma cirurgia, ela recebe o rim, pode ser de um doador falecido ou de um doador vivo, né, se for parente, né, principalmente, e aí a pessoa não vai precisar mais de diálise. Ela fica com o rim, um terceiro rim, né, fazendo... então não retira um dos rins? Não, é implantado aqui mais na parte da frente da barriga, né, por dentro, né, e aí esse rim faz o trabalho. A pessoa vai precisar de continuar fazendo o tratamento, o acompanhamento, ela vai precisar tomar alguns remédios que são os imunossupressores para evitar a rejeição, mas é uma modalidade que proporciona uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, a doação de órgãos não supre essa quantidade de pacientes que faz hemodiálise, né? Então, por exemplo, hoje tem mais de 170 mil pessoas no Brasil fazendo diálise, a maioria hemodiálise. E só 6 mil transplantes renais foram feitos ano passado. Então, a demanda é muito maior do que a oferta de órgãos, né? Então, a gente até faz um apelo às pessoas, né, para comunicarem aos seus familiares que têm essa intenção de doar órgãos, né? Porque a doação de órgãos não é só os rins. Aproveita vários órgãos, né? Ajuda a salvar várias pessoas, né? Excelente, um ato muito importante mesmo. Isso. E aí, doutor Ariel, para fechar esse momento, né, essa nossa conversa, eu queria trazer também algo que é muito importante, que é muito presente no dia a dia dentro dos consultórios, né? Qual que é o maior mito ou maior erro que vocês médicos mais escutam quando o assunto é doença renal? Bom, um que eu até já falei, que às vezes a pessoa acha que os rins não estão doendo, né? Então que ela não tem problema renal, isso é um mito, né? Então, a doença renal crônica, ela não dá dor renal, né? E tem vários mitos, né? Um outro que eu poderia citar também é às vezes a pessoa achar que está urinando normalmente e que não tem problema renal. Às vezes os rins estão funcionando muito pouco e a pessoa continua urinando. A pessoa só vai diminuir o volume urinário, só vai parar de urinar quando a doença renal crônica já está bem avançada. E então a gente chama a atenção mais uma vez da importância de fazer esse exame da creatinina, né, um exame de urina, para detectar precocemente a doença renal crônica. É o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Principalmente se a pessoa já tem algum fator de risco, que a gente, né, já citou, vamos falar mais uma vez, diabetes, hipertensão, familiares com doenças renais. E também se a pessoa faz uso, às vezes, abusivo de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, eu já tive muitos pacientes que até precisaram de fazer hemodiálise pelo uso abusivo de anti-inflamatório. Então, muito cuidado com esse tipo de remédio. E eles são muito facilmente adquiridos, né? Muito facilmente. Eu até acho que anti-inflamatório deveria ser igual ao antibiótico. Só poderia ser vendido na farmácia com receita médica, porque o risco é grande. Porque o problema não é o uso, né? É o uso indiscriminado, sem que haja de fato uma necessidade. E eles, para a dor, eles são ótimos, né? Eles resolvem o problema. Sim. Mas o problema é o efeito colateral sobre os rins. Perfeito. Eu queria também entender um pouquinho, porque o tempo inteiro aqui a gente está falando da doença renal crônica, Sim. Mas também existe a doença renal aguda. Qual que é a diferença entre elas? E assim, eu já vou até adiantar uma pergunta. A aguda pode virar a crônica? Pode. A doença renal crônica, né? Até o conceito de doença renal crônica é quando a alteração da função renal persiste por pelo menos 3 meses. Então, antes de 3 meses, a gente ainda
pode considerar como aguda. Então, a questão de ser aguda ou crônica é basicamente questão temporal. Né? A doença, a injúria renal aguda é uma coisa que acontece rapidamente. As principais causas. Ela pode ser passageira. Pode ser passageira. Por exemplo, se a pessoa tem alguma infecção grave, uma sepse principalmente, né? Eu já trabalhei muito em hospital, em CTI, então a principal causa de injúria renal aguda em ambiente hospitalar é a sepse, que é uma infecção generalizada. Por isso que às vezes o paciente está internado e a gente, né, escuta, recebe a notícia, ele precisou entrar em hemodiálise durante a internação. Exatamente. Então ele está com a injúria renal aguda. Espero, né, se tudo transcorrer no curso normal ali, vai ficar só naquele momento e tudo dando certo, ele retorna ao funcionamento do rim. A função renal, ela retoma parcialmente, porque toda vez que a pessoa tem uma injúria renal aguda, acaba ficando, digamos que uma cicatriz nos rins, né? E uma outra causa importante que eu queria chamar a atenção aqui de injúria renal aguda é a desidratação, principalmente em pessoas idosas e em crianças. Eu, apesar de não atender crianças, né, mas os extremos de idade, as crianças e os idosos, eles desidratam muito fácil. Então, tomar bastante cuidado também com a hidratação. Era até uma pergunta que eu queria fazer. A água, a gente não vai entrar aqui na questão do tratamento em si, do que é importante ou não. Mas para a prevenção da doença renal, o consumo de água tem uma importância grande? Sim, é muito importante ter uma ingestão de água, principalmente adequada, né? Algumas situações a pessoa não pode tomar muita água, né? Se a pessoa tem algum problema cardíaco grave, às vezes algum problema no fígado grave, se a pessoa está ficando muito inchada, aí ela não pode tomar água em excesso. Precisa limitar, né? Mas geralmente é muito importante para todo mundo ter uma boa hidratação. E eu queria também entender, para aqueles indivíduos que têm infecção urinária, infecção nos rins com muita frequência, isso também acaba se tornando um fator de risco para depois desenvolver a doença renal crônica? Sim, a infecção urinária de repetição pode levar também à doença renal crônica, principalmente se a pessoa tem uma infecção que fica mais grave, que é a chamada pielonefrite, que é quando as bactérias que geralmente causam a infecção, normalmente elas ficam na bexiga. Quando elas vão para os rins, aí é uma infecção mais grave, que é chamada de pielonefrite, e aí pode levar a uma injúria renal aguda que pode se tornar crônica. Ou de qualquer forma pode causar uma lesão ali no rim, Sim. né? Ele já vai ter uma perda. E, por último aqui, eu queria entender também, a gente voltando até um pouquinho, principalmente quando você falou dos idosos, sobre a hidratação, ou né, a desidratação, na verdade, por que quando, e eu observo isso especialmente em idosos, né? Por que quando esse idoso entra num estado de desidratação, ele acaba tendo uma confusão mental? É pelo acúmulo das substâncias que o rim, portanto, não está filtrando? Pode ser. Pode ser, a desidratação pode levar a uma elevação da ureia, e a ureia muito elevada pode causar sintomas urêmicos, que a gente chama, que um deles é a confusão mental. Às vezes também o sódio fica alto quando a pessoa está desidratada e pode levar a confusão mental também, né? E a própria desidratação em si pode levar à confusão mental. E o idoso tem uma peculiaridade que a sede diminui, mas não significa que ele não precisa tomar água. Então, lá no meu consultório, né, eu atendo muitos idosos e é sempre um comentário, principalmente da família, ele não toma água, ele não gosta de tomar água, né? E aí a gente chama a atenção que precisa tomar água, né? Mesmo o idoso, mesmo se ele não está com sede, fazer um esforço para se hidratar bem. Ficar vigilante ali, né? Ficar vigilante. Tá certo, doutor Ariel. Então, para quem está em casa, vamos recapitular aqui, né? A importância de você sempre procurar aí o seu médico, seu profissional de saúde, para estar com todos os exames em dia, porque quanto antes detectar
a doença renal aí, mais fácil vai ser o tratamento, mais chances de remissão e da gente ter cuidados aí, né, que vão ser mais duradouros. Então, doutor Ariel, pensando nisso tudo, eu queria que você desse um recadinho aí para quem está nos ouvindo, o que você diz de chamar realmente a atenção para a importância da doença renal. A gente teve o Dia do Mundial dos Rins, né? Isso. Então, fala um pouquinho ali para quem está em casa, por que esse tema é importante, por que essa prevenção é tão importante. Sim. Bom, a doença renal crônica, como a gente comentou aqui, é uma doença muito séria que, se não tratada, pode evoluir para complicações, como a necessidade de diálise, de transplante. Mas hoje, se a gente detecta precocemente, as chances de sucesso no tratamento são maiores e exames simples, como a creatinina, como o exame de urina rotina, a albuminúria, detectam a doença renal e, quanto antes a gente tratar, a chance de sucesso no tratamento é maior. Excelente. Enquanto ele falava, eu tomei água, viu, gente? Vocês tomem água aí também. Doutor Ariel, queria então agradecer a sua presença aqui, dizer que foi muito enriquecedor, que a gente aprendeu bastante aqui a respeito, né, da doença renal, agradecer a sua disponibilidade e dizer que a gente está de portas abertas para você voltar sempre que quiser. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Perfeito. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o programa Bem-Estar de hoje. A gente se vê na próxima edição. Até lá!